Um paladino capaz de anular toda a magia à sua volta e de fazer com que seus inimigos se tornem meros mortais, sem magia, perante a sua presença. E esse mesmo paladino, que é obcecado por justiça, julgou cada membro dos touros negros com a sua balança e com a sua espada. E ainda usou a magia de um demônio supremo do submundo para aniquilar os companheiros do nosso anão maromba. E Danátio, com essa visão torta de justiça, se achava indestrutível e insuperável, pois qualquer mago com quem lutasse teria sua magia completamente apagada, e com essa vantagem ele sempre se julgou o juiz e o carrasco dos outros. Porém, um anão que nasceu em um vilarejo pobre, sem magia e nem mana alguma, se ergueu contra esse paladino, que até então era praticamente indestrutível. Se ergueu contra o paladino que havia humilhado seus amigos no combate. Se ergueu contra aquele que quase matou todos os seus queridos companheiros. E com um olhar de extremo ódio em seu rosto, o nosso prota fez o Danátio provar de seu próprio veneno e anulou completamente a sua magia, fazendo com o paladino o mesmo que ele fez com os touros negros, o tornando praticamente em um mago sem magia. E assim, o anão maromba humilhou completamente o paladino mais forte de Lucius. Olá, eu sou o JD e este é meu canal, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, gostaria de dizer que adoro os comentários e teorias que vocês deixam aqui no canal. Então, fiquem à vontade para comentar, deixar o like e se inscrever. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com a gente voltando um pouco no tempo. Voltando para o momento que Ryu estava usando seu poder do Tengetsu para ver o que estava acontecendo no país das bruxas. E também com ele avisando Asta que o Finral estaria chegando em breve para buscá-lo. E também vemos outros dois Ryuzens que estavam naquela sala junto deles, sendo eles o Yusuga e a Ichika. E o Asta, por sua vez, vendo que a hora de partir estava se aproximando, começa a agradecer a todos os Ryuzens. E também ao Shogun, por tudo que fizeram por ele, por terem o treinado e por terem conseguido fazer com que ele se tornasse ainda mais forte. E nesse momento chega no País do Sol o Finral, através do seu portal. E também vemos na imagem que o portal em que o Finral aparece é bem pequeno se comparado ao que eles abriram no País das Bruxas. E isso meio que explica o porquê todos os Ryuzens não se juntaram à guerra junto do Asta. E o Finral, ao ver o Asta, fica extremamente feliz e diz que está ali para levá-lo de volta para casa. Porém, antes que o Asta fosse embora, o Ryu pergunta ao Finral se ele poderia levar mais uma pessoa naquele portal. E ele responde que sim, que não haveria empecilho nenhum em levar mais uma pessoa. Então o Shogun pede para que ele leve a Ichika junto e enche a bola dela, falando que ela é uma das magas mais poderosas e habilidosas daquele reino. Porém, Ichika se recusa a ir e diz que ela não pode sair do lado do Shogun. E ele, por sua vez, explica que se eles não conseguirem derrotar o Lucius em Clover, que a Terra do Sol estará acabada. E Yusuga complementa as falas do Shogun e diz que o lance do Asta acabou funcionando melhor com ela, e que assim sendo, a melhor pessoa para acompanhar o Asta seria ela, e que em relação à proteção do Shogun e do País do Sol, que ela não precisava se preocupar, pois ele, o Ryuzen mais forte, protegerá o Ryu e o país. E o Ryudou finaliza sua fala dizendo para que a Ichika vá para Clover e veja o Yami, e que após isso para que ela volte viva para a Terra do Sol, e que o destino deste mundo está nas mãos dela e do Asta. E então se direciona ao anão maromba e diz para que ele vá e derrote o Lucius. E o Asta, por sua vez, com um olhar confiante em seu rosto, diz que pode deixar com ele, que missão dada é missão cumprida. E após essas lindas palavras, todos se despedem com um forte aperto de mão, e o Asta vai para Clover. Que lance é esse do Asta que só funciona melhor com a Ichika? Será que é uma espécie de ataque combinado? Rapaz, os dois já estão até fazendo golpes combinados? A Ichika vive, pô. Cara, seria tão legal se esse casal acontecesse, porém, creio que estou só me iludindo. Bom, pelo menos a Ichika foi pra Clover junto do Asta. Era meio óbvio que isso iria acontecer, pois ela, no fim, tem que encontrar o Yami e se desculpar com ele. E além disso, ela também pode ajudar o seu irmão a aprimorar o seu Ki e aprender a usar o Zetten,
pois meio que, em questão de poder, o Yami foi sendo deixado para trás, né, pelos outros magos. Pois vamos falar a verdade, né? Já faz um bom tempo que o Yami não tem um bom destaque, e sendo capaz de derrotar um inimigo poderoso sozinho. E talvez, após aprender o Zetten, ele finalmente se torne mais poderoso do que a Leoa de Fogo, pois no momento ele ainda está um pouco abaixo dela. Agora, sobre a relação dos irmãos. Gostaria muito que após eles se resolverem, que a Ishika passasse um bom tempo em Clover, para assim recuperar o tempo perdido que ela teve com o Yami. E além disso, o Yami também tem que saber que o Asta viu a sua irmã na fonte termal, e fazê-lo assumir a responsabilidade por isso. Qual é, Anão Maromba? Tá achando que vai ter a visão do paraíso sem nenhuma consequência? Ai ai ai. Voltando ao mangá, os três finalmente chegam no País das Bruxas e vemos o Asta caminhando na direção do Danátio. Porém, ao ver todos os seus amigos caídos no chão, praticamente mortos e derrotados, o Asta fica completamente enraivecido e com uma feição de completo ódio em seu rosto. E o anão mostra sua espada para todos e saca a destruidora de demônios. E o paladino, vendo as ações do Asta, diz que todos que eram capazes de lutar caíram ao chão, e que portanto o nosso Prota terá que enfrentá-lo sozinho. E o Prota, por sua vez, ignora as falas do paladino, e diz ao Finral que talvez todos os seus amigos caídos ao chão possam sobreviver se tiverem cuidados médicos. E que assim sendo, pede para que ele se concentre em curá-los, e que ele não precisa se preocupar com Danátio, pois agora o nosso anão está turbinado, está com bomba em cada parte do seu corpo. Que ele, o anão bombado, pode lidar com o paladino sozinho, pois ele não irá perder novamente. E o Danátio, vendo o Asta caminhando em sua direção, diz a si mesmo que a magia de balança dele não faz sentido em alguém como o Asta, pois ele não usa magia, e que assim sendo, ele se vê obrigado a usar a magia dada pelo Lucius, a sua magia da atmosfera, e que com essa magia ele julgará o Asta. Porém, o nosso Prota envolve seu corpo com a anti-magia, e o ataque do paladino não consegue atingi-lo, e o Danátio se pergunta se nem mesmo a magia da atmosfera é capaz de atingi-lo, e também se pergunta a si mesmo se a anti-magia do Asta está evoluindo de alguma forma. E o Finral, por sua vez, vendo o que o Asta acabava de fazer, e surpreso com o feito dele, percebe que o anão mais amado dos mangás se tornou ainda mais habilidoso no uso da anti-magia. E nesse momento, o Asta olha para o Danátio e dá aquela debochada, e diz que a anti-magia do paladino, que aparentemente era invencível, parece não ser muito compatível com a anti-magia dele. Ou seja, ele olhou para o paladino e falou: "Magia fraca, Asta esmaga!" E o Dan, por sua vez, diz que ele é um dos paladinos mais poderosos do Lucius, e que possui um imenso poder, e que apesar dele ter uma habilidade física simples, que ele não pode perder, pois ainda possui a sua espada, e luta pela justiça e parte para cima do anão maromba. E o Asta, por sua vez, pergunta qual parte das ações que ele teve se alinha com paz ou justiça, que ele tanto diz defender, e parte para cima do inimigo, e com um golpe certeiro do Zeta em seu peito, Danátio é derrotado, e mais que isso, ele é humilhado por aquele que ele buscou julgar e condenar. Foi derrotado por aquele que tinha como réu, mas que no fim se fez o seu carrasco. E assim termina o capítulo 366 de Black Clover. Rapaz, fiquei até com dó do Danátio nesse capítulo. O cara foi completamente humilhado. Tudo que ele fez com os touros negros nos últimos capítulos, o Asta fez com ele nesse. O nosso Prota não deu a menor chance de vitória. Todo o poder do paladino foi reduzido a pó perante o Asta. Todo aquele poder que foi capaz de aniquilar todos do esquadrão mais poderoso do reino, perante o Asta foi reduzido a nada. E olha que ele nem usou o modo união. Agora imagine o Asta usando seu poder máximo, ou até mesmo atingindo uma nova transformação. Pessoal, do jeito que o Asta está demonstrando poder, não sei nem se o Lucius seria páreo para ele. O nosso Prota está foda demais. Enfim, se você acompanhou o nosso vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Isso fortalece demais o nosso trabalho. E por hoje foi isso, pessoal. Até mais, galera. Foi!